E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Relações Internacionais em Minutos, o podcast que te coloca por dentro da política internacional. Tem enrolação. Exatamente. Eu sou o Pedro e hoje a gente vai mergulhar num tema que está dando o que falar, a visita da UIA ao Brasil, para avaliar a liberdade de expressão e o papel do STF nas decisões sobre censura e desinformação. É isso aí, Pedro, pra gente desvendar esse novelo todo. Eu, Lucas, tô aqui com a Gabi pra te ajudar a entender o que tá rolando. Isso aí. Bora lá então. A gente sabe que entre os dias 9 e 14 de fevereiro de 2025, a UIA mandou representantes para cá, analisar a situação da liberdade de expressão no Brasil. E essa visita acontece em um momento, digamos, bem tenso, com várias decisões do STF, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, envolvendo bloqueio de redes sociais e restrições a influenciadores e políticos. A gente tem visto bastante debate sobre isso. A Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da OEA tem a função de monitorar violações à liberdade de imprensa e de expressão nos países membros. E o Brasil, nos últimos anos, tem sido alvo de questionamento sobre decisões judiciais que impactam a liberdade digital. E você, Gabi, o que acha disso? Afinal, outros países da América Latina, como Argentina e Colômbia, também passaram por avaliações parecidas, mas parecem que aqui no Brasil o foco está mais na atuação do STF e das plataformas digitais, que tiveram que cumprir ordens de bloqueio de conteúdo, né? Exatamente. E essa diferença é crucial para entender o contexto da visita da OEA. Se a gente for pensar numa perspectiva liberal, essa visita pode ser vista como um mecanismo para garantir transparência e o respeito aos direitos fundamentais, né? Mas, olhando por uma lente realista, será que esse movimento não pode ser interpretado como uma interferência externa na nossa soberania nacional? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer, sem dúvida. E aí a gente chega no ponto central da discussão. As decisões do STF. Principalmente as do ministro Alexandre de Moraes. Nos últimos anos, a gente viu várias contas de políticos e influenciadores sendo bloqueadas, por causa de investigações sobre fake news e ataques às instituições democráticas. Mas e aí? Qual o critério para definir o que é desinformação? Quem decide isso? Pois é, Pedro. Tem muita gente argumentando que o STF está extrapolando suas funções, atuando não só como poder judiciário, mas também como um órgão que regula o debate público. E isso levanta um dilema importante dentro das relações internacionais. Como equilibrar a necessidade de ordem e justiça? A gente pode usar a escola inglesa para entender isso, que coloca essa busca por equilíbrio como um dos seus pilares. Me explica melhor isso, Lucas. Como a gente pode aplicar a escola inglesa nesse caso específico do STF? Imagina o seguinte, por um lado, o Estado tem o dever de proteger a democracia, certo? Mas, por outro lado, limitar a liberdade de expressão pode acabar comprometendo a legitimidade do próprio sistema democrático. É um desafio e tanto. E é aí que a escola inglesa entra, buscando um meio termo entre esses dois valores, ordem e justiça. Entendi. E essa situação toda, como será que impacta a imagem do Brasil lá fora? Afinal, a OEA tem um peso importante na formulação de diretrizes sobre democracia e direitos humanos. Com certeza. Uma possível condenação por parte da OEA pode levar o Brasil a enfrentar pressões diplomáticas e até sanções simbólicas, o que impacta diretamente na nossa soberania nacional. E como diferentes teorias de relações internacionais enxergam essa questão da soberania? Olha, os realistas, por exemplo, defendem que cada Estado tem o direito de definir seus próprios mecanismos de controle da informação, sem interferência externa. Já os construtivistas argumentam que as pressões internacionais, vindas de órgãos como a OIE, por exemplo, acabam moldando as normas nacionais sobre liberdade de expressão. Ou seja, para eles, a soberania não é absoluta e é influenciada pelas relações entre os Estados. Então, nesse caso, o Brasil está numa verdadeira sinuca de bico. Exatamente, por um lado. A gente precisa manter nossa autonomia jurídica e poder tomar decisões internamente. Por outro, a gente não pode simplesmente ignorar as críticas externas e correr o risco de parecer um país que restringe direitos fundamentais. É um desafio e tanto encontrar esse ponto de equilíbrio. E aí, Gabi, o que você acha? No final das contas, a gente está diante de um esforço legítimo para proteger a democracia, ou de uma forma disfarçada de censura judicial? Olha, Pedro, essa é a pergunta de $1 milhão, né? A visita da OIE pode trazer recomendações importantes para a gente, mas também pode ser usada politicamente para questionar a atuação das instituições brasileiras. A gente vai ficar de olho nisso tudo. E você que está acompanhando a gente, o que acha dessa história toda? O STF está combatendo a desinformação, ou está indo longe demais interferindo no debate público? Deixa a sua opinião nos comentários. A gente quer saber o que você pensa. E não esquece de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio do Relações Internacionais em Minutos. É isso aí. A gente espera no próximo episódio para continuar desvendando o mundo das relações internacionais. O importante é a gente lembrar, né, Pedro, que a liberdade de expressão é um direito fundamental, está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas essa liberdade não é absoluta, né, Lucas? A gente sabe que existem limites para o que pode ser dito ou publicado.
principalmente quando a gente fala de discurso de ódio, incitação à violência, ou propagação de notícias falsas que podem prejudicar a sociedade. Com certeza, Pedro. E é exatamente nesse ponto que o debate fica complexo. A linha entre combater a desinformação e censurar é muito tênue. E exige uma análise cuidadosa de cada caso. E no contexto brasileiro, a atuação do STF tem gerado bastante controvérsia, com alguns grupos defendendo medidas mais enérgicas para coibir abusos e proteger a democracia, enquanto outros alertam para os riscos de um controle excessivo da liberdade de expressão. E como a comunidade internacional enxerga essa situação, Gabi? Você acha que a visita à OEA pode ser um sinal de que o Brasil está sendo monitorado de perto? Sem dúvida, Pedro. A OEA tem um papel super importante na promoção da democracia e dos direitos humanos nas Américas. E a visita da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão demonstra a preocupação da organização com a situação no Brasil e a necessidade de acompanhar de perto as decisões do STF. Quais as possíveis consequências dessa visita para o Brasil, Lucas? O que pode acontecer de concreto? Olha, a OEA pode emitir recomendações ao governo brasileiro, pedindo a adoção de medidas para garantir a liberdade de expressão e o devido processo legal nos casos de bloqueio de contas e remoção de conteúdo online. A organização pode também acionar outros mecanismos de pressão diplomática, como a publicação de relatórios com críticas à atuação do Brasil, ou inclusão do país em lista de países que violam direitos humanos. E como o Brasil pode se defender dessas acusações, Gabi? O que o governo pode fazer? O governo brasileiro precisa mostrar que está comprometido com a liberdade de expressão e que as medidas tomadas pelo STF visam proteger a democracia e combater a desinformação. Sem configurar censura, é fundamental garantir a transparência nas decisões judiciais, o direito à ampla defesa e a possibilidade de recorrer das decisões. Ou seja, o Brasil precisa se posicionar de forma clara e transparente, mostrando que está agindo dentro da legalidade com respeito aos direitos fundamentais. Exatamente, Pedro. A diplomacia brasileira tem um papel fundamental nesse processo, buscando diálogo com a OEA e com outros países da comunidade internacional. É importante explicar as medidas que estão sendo adotadas e reforçar o compromisso do Brasil com a democracia e os direitos humanos. Mas e aí? Quem decide o que é desinformação e o que é censura, Lucas? Essa é uma pergunta difícil, né? É uma pergunta complexa mesmo, Pedro. Em um mundo cada vez mais conectado e polarizado, a desinformação se espalha rapidamente. E a linha entre a liberdade de expressão e o discurso nocivo fica cada vez mais tênue. Cabe aos governos, às instituições e à sociedade civil, juntos, buscar um equilíbrio entre a proteção da democracia, a garantia dos direitos fundamentais e o combate à desinformação. É um debate que exige responsabilidade de todos os lados, né, Gabi? Com certeza, Pedro. A liberdade de expressão é um pilar fundamental da democracia, mas ela precisa ser exercida com responsabilidade, respeitando os limites da lei e os direitos dos outros. E a gente quer saber a sua opinião sobre esse tema tão importante. O STF está agindo corretamente ao bloquear contas e remover conteúdo online? Ou está extrapolando seus limites e censurando opiniões divergentes? Deixe seu comentário aqui embaixo e participe do debate. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio do Relações Internacionais em Minutos. A gente volta já com a última parte do nosso episódio. Fica ligado. E vale lembrar, Pedro, que o Brasil não está sozinho nesse dilema. Vários países ao redor do mundo enfrentam desafios parecidos, buscando esse equilíbrio entre a liberdade de expressão e o combate à desinformação. É verdade, Lucas. A gente vê discussões parecidas acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, onde as plataformas de mídia social têm sido criticadas pela forma como moderam o conteúdo. Tem muita gente acusando essas plataformas de censura, principalmente grupos mais conservadores. Exatamente. E na Europa? A União Europeia tem implementado regulamentações mais rigorosas para combater a disseminação de fake news e discurso de ódio online. Ou seja, Gabi, a gente está falando de um debate global, que envolve diferentes contextos políticos, sociais e culturais, né? Com certeza, Pedro. E cada país precisa encontrar suas próprias soluções, considerando suas leis, seus valores e suas características específicas. Não existe uma fórmula mágica que funcione para todo mundo. E nesse cenário, Lucas, você acha que o Brasil pode aprender com as experiências de outros países? Sem dúvida, Pedro. A troca de informações e a cooperação internacional são essenciais para desenvolver políticas públicas mais eficazes. O Brasil pode se beneficiar das lições aprendidas por outros países, adaptando as melhores práticas à nossa realidade. Mas é importante a gente ter cuidado para não importar soluções prontas, sem levar em conta o contexto brasileiro, né, Gabi? Exato, Pedro. O que funciona em um país pode não funcionar em outro. A gente precisa analisar as particularidades de cada caso e buscar soluções que sejam adequadas à realidade brasileira. E nesse contexto todo, Lucas, qual você acha que é o papel da sociedade civil? A sociedade civil tem um papel fundamental na defesa da liberdade de expressão e no combate à desinformação, Pedro. ONGs, jornalistas, pesquisadores e cidadãos engajados podem atuar como fiscais, promovendo o debate público, denunciando abusos e propondo soluções. Ou seja, Gabi,
A democracia se constrói com a participação de todos, né? Com certeza, Pedro. A liberdade de expressão é um direito de todos. E é responsabilidade de todos defendê-la e exercê-la com responsabilidade. E para a gente finalizar nosso papo de hoje, fica aqui uma pergunta para você que está nos acompanhando. Em um mundo cada vez mais digital e conectado, como garantir a liberdade de expressão sem abrir espaço para desinformação e discurso de ódio? Deixe sua opinião nos comentários. A gente quer saber o que você pensa. E continue acompanhando Relações Internacionais em Minutos, para mais debates sobre os temas mais relevantes da política internacional. Não esquece de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Até a próxima. Valeu, pessoal. Relações Internacionais em Minutos. Teoria e prática conectadas ao mundo real.